Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. O texto que nós vamos compartilhar hoje se encontra no Evangelho de João, no primeiro capítulo. E nos diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O versículo 10. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E o versículo 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Queridos, quando nós começamos a ler o Evangelho de João, nós no primeiro capítulo pensamos que, a princípio, que João está filosofando, porque as suas palavras elas são de difícil compreensão. Ele usa palavras um pouco complexas. E aí, quem não conhece a palavra, está começando a ler, às vezes fica um pouco perdido no entendimento do que João quer falar no primeiro capítulo. Mas João não está filosofando. João está falando de uma grande verdade que faz parte da vida do ser humano. João agora ele quer apresentar para o ser humano o verbo da vida. João começa falando sobre o verbo, que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele, quando chega no versículo 10, ele nos traz uma triste realidade. Ele diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Queridos, o verbo o qual João está se referindo não é simplesmente o verbo que nós aprendemos na escola, no colégio, na língua portuguesa, não. João está se referindo aqui ao verbo da vida. E esse verbo ele é diferente, porque ele vem trazer vida para o ser humano. No versículo 14, João ele nos revela quem é o verbo da vida. Ele diz: Olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ele revela que o verbo da vida é o Senhor Jesus. Jesus é o verbo da vida. Jesus é aquele que existiu desde o princípio. Ele estava com Deus e ele é Deus. Por meio dele foram feitas todas as coisas. E como disse no versículo 10, a tristeza, a triste realidade é que o Senhor, ele habitou no mundo, mas o mundo não conheceu. O mundo não o reconheceu como o Salvador, como o Messias, como aquele que veio, dando a sua glória para morrer numa cruz, para que o seu sangue viesse nos reconciliar com Deus. Ele é o verbo da vida. Queridos, durante o dia, nós falamos muitas coisas, conversamos com muitas pessoas, e nas nossas frases o verbo está presente. Uma frase sem o verbo é uma frase que não tem sentido, que não tem vida. Assim, queridos, é o ser humano que não tem Jesus. Da mesma forma que o verbo ele dá o sentido de uma frase, Jesus é que dá o sentido para as nossas vidas. Uma vida sem Jesus, uma pessoa que não tem Jesus na sua vida, é uma pessoa que não tem sentido, uma pessoa que não tem rumo. É uma pessoa que anda triste e vazia, assim como uma simples frase que não tem o verbo. Queridos, essa hora, Jesus ele proporciona que nós venhamos a conhecê-lo como o verbo da vida, aquele que faz toda a diferença, aquele que tem o poder de mudar a nossa história. Pode ser que a tua vida esteja assim, como uma frase que não tem sentido por não ter o verbo. Pode ser que a tua vida não tenha sentido porque não tem Jesus.
Você ainda não conheceu o Senhor Jesus, aquele que dá todo o sentido para as nossas vidas, para que possamos viver em comunhão, viver em paz com Deus. Pode ser que você esteja passando por situações tão difíceis na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua família, até mesmo você perdeu o sentido de viver. Mas eu quero dizer que o Verbo da vida, ele hoje está batendo na porta do teu coração, para que você possa viver esta vida maravilhosa que é a vida daqueles que têm Cristo, daqueles que um dia abriram seu coração e deixaram o Senhor Jesus entrar. Ó, queridos, como é bom servir ao Senhor Jesus, porque a nossa vida agora ela passa a ter um sentido. Eu vivo para Cristo. Eu não vivo mais para simplesmente fazer a minha vontade, para satisfazer os meus desejos carnais, mas agora eu vivo para o Senhor Jesus. Eu vivo para o agradá-lo, porque o Senhor ele deu sentido à minha vida. É isso que o Senhor Jesus faz com aquele que o aceita. Ele dá um sentido, porque vivemos em um mundo onde as pessoas não têm mais sentido para viver. Quantos hoje estão sendo perdidos se perdendo por causa da depressão, por causa das angústias, e muitas vezes tiram a própria vida, porque realmente não tinham um sentido para viver. Jesus, ele é o sentido do nosso viver. Ele é o verbo que nos dá vida. Ele é o verbo que nos traz a paz. Que nesta hora você possa encontrar com o verbo que é o Senhor Jesus e que ele possa reinar na sua vida, dando a direção para que você possa caminhar com ele e ter uma vida feliz. Porque, queridos, quando nós temos Jesus, nós temos a certeza de que um dia iremos morar no céu. Essa é a grande verdade. Essa é a grande bênção que aqueles que aceitam Jesus recebem. É a certeza de que um dia eles estarão face a face com o Senhor na sua glória. Que o verbo da vida ele se faça presente no seu coração, que ele habite no meio da sua família, para que a paz de Deus ela seja estabelecida e que você possa desfrutar dos benefícios de ter uma vida com Jesus. Que o Senhor te abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus.